Olá, boa noite. Deus abençoe a todos. Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o reino de Deus. Bom, mas para começo de conversa, eu vejo que muitas das vezes nós temos uma visão um pouquinho distorcida do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quem já se parou para se perguntar o que é o reino de Deus? Bom, às vezes a gente tem uma visão um pouco escatológica do reino de Deus, né? Ou seja, o reino de Deus, o nosso fim último, nós vamos passar por aqui, nós vamos viver, nós vamos ser fiéis a Deus e nós vamos viver no reino de Deus. Às vezes a gente tem essa visão do reino de Deus como o lugar, o local, o nosso destino último, viver no reino de Deus. Mas na verdade, será que é bem isso mesmo? Será que o reino de Deus é um lugar? Bom, na ceia, o evangelista Marcos ele vai nos narrar um fato durante a ceia que ele passa muito despercebido às vezes pela gente. Porque para gente que não conhece muito de liturgia judaica, né, pode passar despercebido, mas para quem conhece um pouquinho de liturgia judaica algo precioso esse pequeno relato de São Marcos. Por quê? Bom, para a gente contextualizar, é de ciência, eu acredito que todos saibam, né, que Jesus não celebrou uma janta, como diria aquele videozinho famoso que aparece toda Semana Santa das criancinhas. Jesus fez uma janta com seus discípulos. Não, Jesus celebrou a ceia judaica, né? O ritual, né, judaico, que é o Seder, que é uma ceia, né, em que se comemora para os judeus a libertação do povo do Egito, né? Bom, e nessa ceia, ela é dividida em 4 grandes momentos, né? E nesses 4 grandes momentos vão ter 4 cálices, ou seja, 4 brindes, não, são 4 cálices que são elevados. Bom, o primeiro cálice é o Kiddush, né? Que é o cálice que ele é consumido com ervas amargas, né? Após o Kiddush vai vir o primeiro cálice, vai vir a narrativa da Páscoa dos judeus, né? A narrativa da libertação do povo judeu do Egito, né? Com todos aqueles milagres, os prodígios de Deus no Egito, entendeu? A libertação do povo, vai vir a narrativa da libertação do povo. O segundo cálice vem precedido com um pequeno Halel. O que é o Halel? São salmos cantados. Então são pequenos salmos, entendeu? E em seguida, para o terceiro cálice, é o cálice da bênção. É precisamente o cálice da bênção que Jesus ergue na Santa Ceia, na hora da ceia, e quebra. A gente precisa entender que quando Jesus ele proclama as palavras da consagração do pão e do cálice na ceia, que é o terceiro cálice, o cálice da bênção, Jesus está quebrando todo um paradigma. Então esse é o cálice que Jesus vai elevar e vai dizer: esse é o cálice da nova aliança, entendeu? Então é o terceiro cálice. Na carta de São Paulo, São Paulo vai dizer, São Paulo aos Coríntios, né? Deixa eu só achar um pouquinho de paciência, que hoje tem muita citação. Então, na carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo ele vai dizer, né, lá no capítulo 10, do versículo 16: o cálice da bênção, o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão com o corpo de Cristo? Então, ou seja, não é o cálice que nós abençoamos, o cálice da bênção que abençoamos, não é
a comunhão com o corpo de Cristo. Então ele está dizendo, referindo-se a esse cálice, aquele cálice que Jesus, o terceiro cálice que Jesus elevou e abençoou e mudou todo o sentido. Então, assim, vale lembrar que São Paulo era um judeu, né? Então ele entendia, ele sabia o que representava o cálice da bênção. Então, quando São Paulo ele diz, né, que o cálice da bênção, então ele está se referindo a esse cálice. Só que o que acontece? O que acontece? Eu gosto de falar isso, né? Já repararam? Estava previsto um quarto cálice, que era o cálice da consumação, né? Que a ceia ela são composta por 4 cálices. Então, o que São Marcos vai nos narrar, né? Lá no capítulo 14, do versículo 22 ao 26. Enquanto comiam, ele tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, rendeu graças, deu a eles, e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, essa é a parte interessante que eu queria compartilhar, já não bebereis do fruto da videira até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Então, em seguida, Marcos vai completar. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, o que aconteceu ali? Jesus elevou o cálice, o terceiro cálice, e ele disse essas palavras: eu já não beberei mais do fruto da videira até que o reino de Deus venha. E em seguida eles cantam eles cantam o grande Halel, né, que é o Salmos, que é o grande Salmo, e Jesus interrompe a ceia. Jesus ergue o quarto cálice, que é o cálice da consumação. E dali Jesus vai sair com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus ele interrompe naquele momento ali, ele quebra todo um paradigma. E lá no Monte das Oliveiras, Jesus vai orar ao Pai e dizer: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Por que cálice é esse? É o cálice da consumação, né? Então, o que o cálice da consumação significava? Que Deus nos assumia o povo aquele povo como seu povo. Então, lá na cruz vai acontecer algo interessante, né? O que Jesus diz lá na cruz, no finalzinho, quando vai morrer? Tudo está consumado. E João ele vai narrar algo interessante para a gente entender melhor. Lá em João 19, 28 ao 29. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse, para que se cumprisse a escritura até o fim: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, fixando então uma esponja em uma bebida de vinagre num ramo de isopo. Bom, o que é isopo? Isopo é uma plantinha que, se a gente for ver lá no livro do Êxodo, era exatamente essa planta. É uma planta parecida com um hortelã. Que a gente vai ver lá no livro do Êxodo, que é exatamente essa planta que o povo usou para ungir com o sangue do cordeiro e aspergir as portas, o marco da porta, para que o anjo passasse e passasse adiante. Então, interessante, João vai relatar exatamente essa parte do isopo. Por quê? Porque lá o sangue do cordeiro que foi o sinal do povo.
para que o anjo passasse, de salvação do povo. Era o sinal máximo de que Deus realizaria um grande prodígio para a salvação do povo, que era o povo marcado por Deus. O sangue do Cordeiro marcava o povo. Então, Jesus vai dizer, tenho sede, e o que eles vão fazer? Eles vão ungir a esponja com vinagre. O que é vinagre? Vinagre nada mais é do que vinho estragado. Vinagre é o fruto da videira. Então, ali na cruz, Jesus toma o quarto cálice, que é o cálice da consumação. Ou seja, olha para você ver, se Jesus vai dizer, não voltarei a beber do fruto da videira até que o reino de Deus, até que esteja o reino de Deus. E Jesus vai tomar o fruto da videira, o vinho, que é vinagre, que não é o vinho, que é o vinho estragado, lá na cruz. Ou seja, o reino chegou. Então, por que eu tô fazendo essa pequena, não é uma introdução, mas essa pequena narrativa? Na liturgia católica, o que acontece? Quando a gente... não existe o único dia do católico, o único dia da igreja católica que não existe missa, que não se tem missa, é na sexta-feira. Por quê? Porque na sexta-feira não tem bênção. Então, a liturgia o chamado Tríduo Pascal, ele começa na celebração da ceia, da quinta-feira, atravessa a sexta e termina no sábado, com a celebração da luz, né? Com a bênção da luz. Então, a mesma coisa Jesus fez ali. Jesus faz o arco da ceia, que ele não termina até a cruz. E ele estende aquela ceia até a cruz, e lá na cruz é o quarto cálice, o cálice da consumação, onde Jesus vê, tudo está consumado. O reino de Deus chegou. E que reino é esse? O Padre de Grandes, ele vai dizer que o reino de Deus está onde Jesus é rei. Se Jesus domina o seu coração, o reino de Deus está em ti. Por que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer? O reino de Deus não é o local onde... O reino de Deus é onde Deus é rei, onde Deus está. Quando Jesus vai ensinar a rezar o Pai Nosso, o que Jesus ensina? Venha a nós o vosso reino. Não diz, nos leve ao teu reino. Nos leve. Jesus está dizendo que a gente precisa rezar para que o reino venha a nós. Então, se Deus está no meu coração, se Jesus está no meu coração, o reino está em mim. Se Jesus está na igreja, o reino está na igreja. A igreja é o reino de Deus. Se Jesus é presente na minha casa, a minha casa é o reino de Deus. Este é o mistério da união. O reino de Deus, ele está em mim, ele está em toda aquela pessoa em estado de graça que recebe Jesus no seu coração através da Eucaristia e se une com Jesus. A igreja ela vai ensinar no mistério, né, através do mistério da inabitação trinitária. O que é o mistério da inabitação trinitária? É a Trindade que mora na minha alma. O que a igreja ensina? Que quando eu sou batizado, para se explicar de uma forma mais inteligível, é como se Deus criasse dentro da alma daquele novo cristão um feudo, um pequeno mundo ali dentro daquela alma, e ali ele vai morar, ele vai habitar. Então, a inabitação trinitária é o Deus que mora em mim. É o Deus que mora na minha alma, é a Trindade, é o Espírito Santo que mora na minha alma através do batismo que eu recebi. Por isso que a igreja vai dizer que existe apenas um batismo
Entendeu? Porque se você recebeu o Espírito Santo, mesmo que você seja criança, mesmo que você não saiba o que tá acontecendo, Deus sabe. O batismo, ele abre a minha alma para a ação de Deus. O batismo, ele abre o meu ser para a ação de Deus, para que Deus possa agir no meu interior, para que Deus possa, através do Espírito Santo, agir no meu interior, para que eu possa ser instruído, para que eu possa crescer. E realmente faz uma diferença muito grande. Assim, eu já vi casos de batizado, de criança que se tornou outra após o batismo, mesmo assim, é claro, crianças batizadas mais velhas. Então o Deus que habita em mim, eu me torno filho de Deus, o Pai habita em mim, e quando eu recebo Jesus Cristo, através da Eucaristia, eu me torno um só com Deus, eu me torno um só com Cristo, eu estou filho. Eu tenho o Espírito Santo que eu recebi no meu batismo dentro da minha alma, e eu tenho Cristo dentro de mim, a Trindade. Eu sou o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de mim. No Pai Nosso, Jesus vai dizer... É interessante que Jesus, no Pai Nosso, ele ensina o reino, ele usa o céu, tanto no céu no singular como no plural. Já repararam? Pai nosso que estás nos céus. Existe um céu? Sim. É o que eu estou acabando de dizer. Se Deus está em mim, eu sou um céu. Se Deus, os céus no plural, ele é onde Deus é a habitação de Deus, onde Deus habita, ali está o céu. O céu no singular vem assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra, neste momento presente que eu estou vivendo, como no momento futuro, como no momento... Já remete ao escatológico, ao futuro, ao meu momento de chegar ao céu, ao meu destino final, a minha morada final, a morada com Deus. Então, os céus e o céu no Pai Nosso, ele vai ter dois sentidos. Onde Deus está é o céu. Onde Deus vai, chega com ele o céu. Se Deus está em mim, o céu está em mim. Eu tenho o céu dentro de mim. Se Deus... E o meu fim último, a minha habitação, o meu destino que eu almejo alcançar, que é o céu. Então... Quando eu digo no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, eu estou dizendo, eu aceito a vossa vontade, tanto no tempo presente, nessa vida, como a vossa vontade no céu. O meu destino que será selado nas mãos de Deus. Então, que a gente possa aprender que o reino de Deus... Ele está em mim, o reino de Deus está aqui. Olha o que Jesus responde quando os fariseus o perguntam sobre o reino de Deus. Lá em Lucas 17. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhe: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Bom, os santos padres, eles vão traduzir esse pequeno trecho como está dentro de vós. Existem inclusive algumas traduções da Bíblia que já usam esse termo. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está em vós. Não é aqui, não é ali, não é ali, não é cá, não é colar. É dentro de vós. É Deus que mora dentro da sua alma. Já diria Santo Agostinho, né? Tarde te amei, tarde te amei. Eis que eu te procurava, eis que estava dentro e eu fora.
estava dentro de mim e eu fora de mim. Eu não te encontrava porque estava fora de mim. Voltando lá, eu sempre falo do castelo interior, né? Onde se busca o rei? Na alma, dentro da alma. Então, muitas vezes a gente fica procurando Deus em vários lugares, entendeu? Eu vou na igreja tal, porque ali o poder de Deus é maior. Eu vou na igreja acolá, que ali o poder de Deus age profundamente. E a gente esquece que Deus está dentro de nós. É claro, gente, eu não estou dizendo que você não deve ir na igreja. Deve sim, porque onde estiver 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. É a presença de Deus na comunidade. É a presença de Deus no irmão, na comunidade, no convívio com o irmão. Mas Deus está na nossa alma. E a gente jamais esqueça disso. Que nós somos território de Deus. Nós somos territórios sagrados. O meu corpo é um território sagrado. O meu coração é um território sagrado. A minha alma é um território sagrado. É morada de Deus. Porque quando a gente toma consciência que nós somos território sagrado, que nós somos morada de Deus, nós não nos permitimos ser tratados de qualquer forma. E principalmente, nós não nos tratamos de qualquer forma. Que nós possamos procurar o reino, olhar para o nosso interior, encontrar o reino em nós. Deus abençoe a todos. Amém.